Olá, eu sou Marcelo Macedo Correia Castro, professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esta é uma videoaula da disciplina Leitura e Produção de Textos em Educação, no curso de Pedagogia, para o período letivo excepcional de 2020. Nesta videoaula eu vou apresentar as adaptações que fiz para desenvolvimento da disciplina na modalidade de ensino remoto. Para isso, eu vou recorrer inicialmente a dois elementos básicos do programa original da disciplina, que vem sendo desenvolvido há muitos anos por vários professores, inclusive por mim. Então, primeiramente, eu apresento a ementa, para aqueles que não estão acostumados com essa terminologia. A ementa é aquela parte do programa onde você tem a descrição mais básica, né, sobre a forma de sintagmas, dos elementos, os conteúdos, os temas que vão ser trabalhados numa disciplina. Depois aquilo vai ser desdobrado em unidades, especificado, mas a essência da disciplina está aí. E eu queria que vocês observassem que ela tem uma lógica estruturante que vai aparecer confirmada nos objetivos também. Ela parte do macro cenário da leitura e da escrita como práticas sociais até chegar na situação específica das práticas que vocês efetivamente estão tendo que desenvolver no curso. Então, veja lá, leitura e escrita como práticas sociais. Então, vamos entender o que se lê, o que se escreve ao longo da história. Claro, isso não é o nosso principal objeto, portanto, nós vamos começar daí, mas dando uma atenção breve. Depois, uma contextualização, caracterização geral da produção textual acadêmica. O que é isso? O que é onde é que entra nesse mundo das práticas sociais de leitura e escrita a especificidade da escrita e da leitura acadêmica. Ainda afunilando um pouco mais, gêneros textuais acadêmicos predominantes na área de educação. Porque, veja, a área acadêmica se compõe de diversas ciências, né, que produzem conhecimentos com metodologias diferentes e, portanto, geram textos diferentes. Quais são os que predominam na área de educação? Ainda num aprofundamento maior, quais são os gêneros de leitura e de escrita solicitados aos estudantes nos cursos de graduação? Porque há um percurso, né, no mundo acadêmico que começa na graduação, mas avança, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, não são necessariamente os mesmos textos que predominam em todas essas fases. E, por fim, vamos tratar das condições, estratégias e processos de leitura e de produção desses gêneros acadêmicos. Na verdade, nós vamos tratar disso o tempo todo, mas para chegar ao tratamento mais detido, mais prático, vamos dizer assim, a gente precisa de todo um contexto. Então, veja, isso está confirmado nos objetivos. A gente propõe 4 grandes objetivos: que vocês aumentem seus conhecimentos acerca das práticas sociais de leitura e de escrita, entender em que universo vocês estão inseridos, que vocês reconheçam as principais características da produção textual acadêmica, né, o que a torna diferente da produção literária, por exemplo, ou da produção jornalística, né? Reconheçam as principais características dos gêneros acadêmicos de maior circulação na área de educação, porque esses é que vão povoar, né, a vida de vocês como professores, como pesquisadores da área. E, finalmente, que vocês desenvolvam estratégias de leitura e de produção dos gêneros acadêmicos solicitados em seus percursos de formação. Quer dizer, acho que os estudantes, quando vêm para essa disciplina, que é optativa, vêm com essa demanda, claro, olha, eu quero melhorar a minha condição, tanto para ler quanto para produzir textos. O que eu desenhei como proposta para desenvolver a disciplina nesse nosso período excepcional, né? Eu selecionei 10 temas para trabalharmos nas 12 semanas disponíveis no calendário do PLE, né, de 24 de agosto até 14 de novembro. Né? Com isso, temos uma margem de manobra, por causa da gente precisar de uma semana a mais, a gente querer incluir um tema novo. Mas veja bem, esses 10 temas são 10 tópicos básicos. Tá? A gente, obviamente, aprende com a experiência de ensinar que a realidade projetada, né, quando a gente planeja, nunca é exatamente a realidade
encontrada quando a gente realiza o planejamento. Então, eu tenho lá na página, na plataforma, vocês vão ver que tem lá uma quantidade de temas que já, com todos os seus elementos, mas os outros a gente vai colocando à medida que a disciplina se desenvolve. São 10 tópicos básicos, com uma estrutura que se repete, a apresentação dos temas por meio de textos e de videoaulas pequenas, de 10 a 20 minutos em geral, e a realização de uma atividade de leitura e outra de escrita, mais ou menos articuladas. No início do tópico referente a cada tema, vai ter um esquema com a indicação dos elementos básicos tratados, do roteiro sugerido e dos recursos adicionados ao tópico. Isso é muito importante, vocês prestem atenção. Quer dizer, na lógica da plataforma AVA está lá, eu chamei de tema 1, né, apresentação da disciplina, por exemplo. Então está lá o que eu proponho que você faça. Leia o texto tal, assista a videoaula tal, e estão lá os recursos adicionados para isso. O que são recursos adicionados na AVA? São links para vídeos ou para textos, são o próprio texto que está ali em Word ou em PDF que você clica e ele aparece para você. Isso aqui é um recurso adicionado. A estruturação básica de cada tema prevê um texto de cerca de 2 páginas e uma videoaula de aproximadamente 15 minutos sobre o tema. Isso é o básico, a gente vai variar. 2, a indicação de um texto para leitura e a indicação de uma atividade de escrita. Há variações, mas basicamente é isso. Vocês têm que acessar as aulas, preferencialmente nas datas determinadas, ou seja, a cada semana, como se você estivesse indo a uma aula presencial, e realizar as tarefas propostas na sequência sugerida. Isso também é importante. Claro, você pode não obedecer essa sequência, pode, mas a disciplina está organizada pensando numa sequência que faz a diferença. Quer dizer, então não é qualquer ordem de realização. Mas, obviamente, vocês têm autonomia para definir se vão alterar ou não essa ordem. No horário da disciplina convencionado, que é lá quarta-feira à tarde, eu vou estar numa sala de videoconferência, eu vou enviar o link para vocês, mas essa atividade, digamos, síncrona, né, como a gente já discutiu muito antes, na hora de definir as normas do período excepcional, ela é uma atividade arriscada por conta da dificuldade de estarmos todos no mesmo horário, né, com acesso remoto, sem problemas, sem que ninguém caia à internet, sem que ninguém tenha problemas de áudio ou de vídeo. Então, eu não apostei na atividade síncrona. A atividade síncrona eu vou oferecer para que a gente tire dúvidas, enfim, troque ideias, está lá disponível. Se todos puderem estar, ótimo. Né? Mas a sua participação nessa atividade é super bem-vinda e desejada, mas a gente não pode apostar nela como a gente aposta na aula presencial. Então, vou mandar o link para todos, espero que todos possam entrar e que a gente possa ter boas conversas. Cada estudante, isso é muito importante também, vai desenvolver um projeto individual de escrita. Eu pensei em 4 possibilidades. Um anteprojeto de trabalho de conclusão, um capítulo do próprio trabalho, isso é monografia, a gente chama de TCC, né? Um artigo de alguma pesquisa da qual você já participou e já tem uma etapa concluída, ou um ensaio preliminar, não um ensaio de grandes catedráticos, mas um ensaio preliminar, uma primeira arrumação, né, textual de algum tema que você vai escolher. Eu pensei nessas 4 trabalhos porque são 4 situações que abrangem, digamos, a diversidade de momentos em que vocês estão. Quer dizer, tem a pessoa que está iniciando a discussão da monografia, tem a que já está fazendo, tem a que já tem uma iniciação científica, tem algum trabalho concluído e nunca pensou em escrever aquilo, ou não teve tempo, e tem a que está antes um pouco disso tudo, ou que já passou disso e quer eleger um novo tema. E não haverá tempo para ele escrever um anteprojeto, mas ele pode começar a pesquisar esse tema, arrumar esse tema e ter ali uma primeira versão de um ensaio. Com o conjunto das produções que vocês vão fazer, você vai constituir um portfólio. Então, no final da disciplina, você tem que ter no seu portfólio um memorial de entrada, que vai ser a primeira peça, está lá na videoaula 2, esse projeto individual, chamei de PI, concluído, o memorial de saída, que vai ser a última coisa a escrever,
e pelo menos 3 outras atividades de escrita das indicadas nos temas. Em todo tema eu indico uma atividade. Você não é obrigado a fazer. Claro que eu espero, torço, para que vocês façam todas. Mas pelo menos 3 delas vocês têm que fazer se quiserem alcançar o grau máximo da disciplina. Se vocês quiserem incluir no portfólio outros elementos, ótimo, está aí, fica a critério de cada um. O portfólio é uma memória, né, do que você leu, do que você encontrou naquele momento, e você coloca ali como se fosse um álbum, né, por exemplo, de uma viagem, é um portfólio do seu processo de ensino-aprendizagem, né? Quais os registros escritos que eu tenho desse momento, né, das várias etapas desse momento. O espaço para troca de mensagens em vídeo, trabalhos e de avaliações do professor vai ser a plataforma AVA. Aí eu vou poder usar também, isso é um recurso que só o professor pode usar, o envio de e-mail pelo SIGA, né, pelo sistema do SIGA. Isso vai ser um reforço, eventualmente, mas eu estou contando com a plataforma. Bom, então o portfólio está aí para especificar melhor o tema da avaliação, que é sempre um tema que a gente, quando começa, mas, eu quero saber como é que o professor vai me avaliar. É um projeto individual, como eu falei, vai valer 4 pontos. Ele vai ter um momento, você vai fazer a proposta, lá mais do meio para o fim, você vai me apresentar uma primeira versão, eu vou comentar e te devolver, você vai apresentar a versão final. Então, essa versão final vale 4 pontos, mas você tem que fazer as 2 etapas anteriores. O memorial de entrada vale 1,5 ponto, o memorial de saída vale 1,5 ponto. Cada atividade indicada em tema vai valer 1 ponto. Quer dizer, se você fizer pelo menos 3, você faz 10, né? E o grau para aprovação é 5 pelas normas da universidade. Aqui estão algumas indicações de leitura, algumas mesmo, tá, pessoal? Ao longo do trabalho vão surgir outras. Eu tomei o cuidado de colocar neste momento, nessas indicações, apenas textos que podem ser acessados eletronicamente, que todos nós estamos com essa dificuldade, né, de ir nas bibliotecas. Eu mesmo não estou com a grande maioria dos meus livros aqui na minha residência, eles ficam no meu trabalho. Então, e vocês, imagino, estejam na mesma situação, sem acesso à biblioteca da universidade ou a outras bibliotecas que vocês frequentam. Então, não quer dizer que nós vamos ler só isso, não quer dizer que nós vamos ler tudo isso, são algumas referências importantes, podem ser muito úteis para vocês. Vocês vão ver que algumas delas aparecem em sugestões de leitura e de escrita. Tá? Eu espero que essa apresentação tenha ajudado a compreender a disciplina. Ela vai depender enormemente do protagonismo de vocês na realização das atividades e até na proposição de sugestões, de modificações, de ajustes. Né? Como sempre, isso não é uma realidade específica do ensino remoto, mas no ensino remoto a gente depende mais ainda dessa iniciativa, dessa disciplina de vocês para acessar a plataforma, fazer as atividades, enviar, né, as atividades feitas. Tá bom? Eu espero que a gente tenha um bom trabalho juntos. Estou, né? Torcendo para isso, estou me empenhando bastante para isso. Acho que, assim como vários de vocês, eu também estou, não digo iniciando no ensino remoto, mas avançando muito rapidamente por conta dessa circunstância que nos apanhou a todos de surpresa, que foi a pandemia do Covid-19. Então, eu queria me despedir de vocês, dando mais uma vez as minhas boas-vindas, recomendando que vocês cuidem-se bem e ajudem a cuidar dos outros.